Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Mais uma aula sobre mais uma resolução do CONTRAN para o concurso do DETRAN do Estado de São Paulo, resolução essa que é a 723 de 2018. Essa aqui eu considero como uma das resoluções mais importantes para essa prova, primeiro porque é a mais recente, tudo bem? E também porque trata de assuntos muito importantes que dizem respeito aí no todo da legislação de trânsito em geral. Mas antes, pessoal, por favor, só para privilegiar um pouco aqui todo esse trabalho que eu estou tendo para gravar essas aulas gratuitas para você, se inscreve no canal aqui embaixo. Eu sei que muitos de vocês acabam vendo a aula, mas depois não se inscreve, tá bom? Mas se você se inscrever, primeiro você me ajuda a crescer aqui na plataforma e também me motiva mais para continuar gravando essas aulas gratuitas, tá bom? E é claro, se você já viu, lancei minha apostila com 100 questões inéditas que servem para os dois cargos, oficial de trânsito e agente de trânsito. Essas 100 questões é referente ao Código de Trânsito Brasileiro, tem umas 40 e poucas questões, e também as resoluções do CONTRAN, essa aqui inclusive. Então tem questões inéditas lá, tem mais de 60 questões inéditas das resoluções. Lembrando, o valor é de R$19,90, são mais de 100 questões, são 105 questões na verdade, é com relação ao Código de Trânsito Brasileiro e às resoluções, lembrando que são as resoluções comuns aos dois cargos. Para o cargo de agente, tem algumas resoluções a mais. Nesse caso, eu não coloquei na apostila e eu vou gravar algumas questões inéditas e colocar aqui antes da prova, tá bom? Nessa apostila, são as resoluções comuns aos dois cargos. Então, serve para os dois cargos, como eu já disse agora, e o formato é uma apostila digital, você vai receber ela em formato PDF, primeiro link na descrição do vídeo. Começando então, artigo 2º. O artigo 1º não é importante, é artigo 2º. Esta resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e também da cassação do direito da cassação, do documento de habilitação decorrentes de infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2016, bem como também do curso preventivo de reciclagem. Então, é sobre isso que essa resolução vai tratar, tá bom? Continuando, artigo 3º. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Então, vai ser imposto nesses casos aqui, ó. Inciso 1. Sempre que o infrator atingir contagem de 20 no período de 12 meses. Então, se ele atingir essa quantidade de pontuação, 20, durante um ano, em 12 meses, então poderá ser aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Poderá não, na verdade será aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir. E também, inciso 2º, por transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Ou seja, independentemente da contagem de pontos, se a infração já prevê essa suspensão, então também será suspenso o direito de dirigir. Artigo 4º. Agora é a cassação. Antes era a suspensão. Aqui é a cassação. A cassação do documento de habilitação será imposta nos seguintes casos. Inciso 1. Quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Então, se ele já for suspenso, igual a gente viu no artigo 3º, e conduzir de novo qualquer veículo, independente se ele seguiu ou não a legislação, se ele conduziu, ele já terá a sua habilitação cassada, tá bom? Aqui é cassação. Suspensão é por um tempo, cassação é quando ele perde. Ou, aqui no inciso 2º, também no caso de reincidência, no prazo dos mesmos 12 meses das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e também nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175, tudo lá no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Depois você vai lá e dá uma olhada. Artigo 5º. As penalidades de que trata esta resolução serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão do registro do documento de habilitação. Então, as penalidades serão aplicadas por quem? Pela autoridade de trânsito do órgão
de registro do documento de habilitação. Então, é essa autoridade que aplica a penalidade. Em processo administrativo, sempre assegurados, é claro, a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Artigo 6º, esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, a pontuação prevista lá no artigo 259 do CTB será considerada para fins de restauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Artigo 7º, para fins de cumprimento do disposto no inciso 1º do artigo 3º, que a gente viu lá que é a suspensão, serão consideradas as datas do cometimento das infrações. Então, considera-se a data do cometimento das infrações. Parágrafo 1º, os órgãos e entidades componentes do SNT, Sistema Nacional de Trânsito, que aplicam a penalidade de multa deverão comunicar por meio de registro no RENAINF ou outro sistema eletrônico aos órgãos executivos de trânsito de registro do documento de habilitação a pontuação correspondente após o encerramento da instância administrativa da infração. Parágrafo 2º, será instaurado um único processo administrativo para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir quando a soma dos pontos relativos a infrações cometidas atingir 20 no período de 12 meses. Então, olha aqui. Um único processo administrativo para a aplicação dessa penalidade de suspensão quando a soma atingir 20. Então, é só um processo administrativo. Não serão computados pontos nas infrações que prevêem por si só a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, se a penalidade, se a infração lá já prevê uma penalidade que é a suspensão do direito de dirigir, aí não precisa computar ponto nenhum, obviamente, pessoal, porque ele já vai suspender a habilitação da pessoa, tá bom? Parágrafo 4º, ressalvada essa hipótese que eu citei do parágrafo 3º, as demais infrações previstas no CTB, obviamente, deverão ser consideradas para cômputo de pontuação, independentemente de sua natureza, inclusive as de responsabilidade do proprietário. Parágrafo 5º, a qualquer tempo, havendo anulação judicial ou administrativa do auto de infração, o órgão autuador deverá efetuar nova comunicação aos órgãos de registro de habilitação para que sejam adotadas providências quanto ao processo administrativo de suspensão ou de cassação do direito de dirigir, eventualmente instaurados com base nas autuações anuladas. Então, aqui é claro, se for anulado algum processo judicial ou administrativo, certo? Lá dos autos da infração, daí tem que comunicar para eventualmente ser tirado tudo aquilo que foi imposto, tá bom? Tem que ser anulado as autuações, autuações anuladas. Parágrafo 6º, configurada a hipótese que a gente viu agora, o órgão de registro de habilitação anulará de ofício a penalidade eventualmente aplicada, cancelando o registro no RENAC, ainda que já tenha havido o encerramento da instância administrativa. Então, quem vai fazer isso é de ofício, é o órgão de registro da habilitação de ofício. Então, a pessoa prejudicada, no caso, não precisa ir atrás disso. Ele precisa fazer automaticamente, tá bom? Artigo 8º. Aqui começa uma parte um pouco chata. Vamos lá. Para fins de cumprimento do disposto no inciso 2º do artigo 3º, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma. Então, inciso 1º. Para as autuações de competência do órgão do executivo de trânsito estadual de registro do documento de habilitação do infrator, quando o infrator for proprietário do veículo, daí será instaurado o processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir. Inciso 2º, para as demais autuações, o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, certo? Encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, é que comunicará imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação, via RENAINF ou outro sistema, para que instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Parágrafo único. Na hipótese prevista do inciso 1 do caput, aqui desse artigo que a gente viu, o procedimento de notificação deverá obedecer às disposições constantes na resolução aí 619, tá bom? E também nas suas alterações, e ainda deve constar o quê? Na notificação de atuação deve ter a informação de que, mantida a atuação, serão aplicadas penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir. Inciso 2º, na notificação de penalidade, tem que ter as informações referentes à penalidade de multa
e a penalidade também de suspensão do direito de dirigir, tá bom? Que está previsto no artigo 15 dessa resolução. Artigo 9º, para fins de cumprimento do disposto no parágrafo 5º, 6º e 7º do artigo 261 do CTB, o órgão executivo de trânsito do registro dos documentos de habilitação do condutor aplicará a regulamentação prevista no 268. Isso aqui não é importante, pessoal. O examinador ele nunca vai perguntar esse detalhe que está remetendo ao CTB, tá bom? Não precisa. Parágrafo 1º. Para instauração do processo definido no caput, o condutor que no período de 12 meses for autuado por infrações cuja soma dos pontos atinja 14 pontos, poderá requerer junto ao órgão de registro do documento de habilitação a participação no curso preventivo de reciclagem. Aqui já é importante, porque ele cita números, cita a quantidade de pontos e período, isso aqui já é importante. Agora, o parágrafo 2º, também fará jus ao estabelecido lá no parágrafo 1º, o condutor que, possuindo uma soma de pontos por infrações inferior a 14, no período de 12 meses, seja uma vez mais autuado dentro desse período e a soma dos pontos das infrações seja superior a 14 e não ultrapasse os 19 pontos, tá bom? Parágrafo 3º, poderá fazer o requerimento do condutor que, mesmo já tenha atingido a soma exata de 14 pontos no período de 12 meses, for autuado por infrações que não ultrapassem os 19 pontos, sendo eliminada a pontuação observado disposto no parágrafo 6º desse artigo que a gente já vai ver. Para fins de instauração, a análise e deferimento do processo do curso preventivo de reciclagem, não é necessário o trânsito em julgados das infrações relacionadas no requerimento do condutor ou a existência da pontuação respectiva no RENAC. Então, veja, ó, não é necessário o trânsito em julgado para quê? Para análise e deferimento do processo do curso preventivo de reciclagem. Não é necessário o trânsito em julgado dessas infrações aí relacionadas no requerimento do condutor. Parágrafo 5º, novo requerimento para o curso preventivo de reciclagem só poderá ser realizado uma vez a cada período de 12 meses, uma vez por ano, contado sempre da data de conclusão do último curso preventivo de reciclagem. Então, a pessoa só vai poder fazer esse curso preventivo de reciclagem uma vez por ano e sempre conta da data que concluiu o último curso que ela participou. Parágrafo 6º, concluído com êxito o curso preventivo de reciclagem, a pontuação das infrações relacionadas será eliminada para todos os efeitos legais. Então, veja, se a pessoa fez o curso preventivo de reciclagem, a pontuação é eliminada, sempre eliminada, tá bom? Artigo 10. O ato instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, de que trata essa resolução, conterá o nome e a qualificação do infrator, com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais. Instaurado o processo, far-se a respectiva anotação no prontuário do infrator, a qual não constituirá qualquer impedimento ao exercício dos seus direitos. Então, a anotação do prontuário não impede nenhum exercício dos direitos do condutor. Parágrafo 2º, a autoridade de trânsito deverá expedir notificação ao infrator contendo no mínimo os seguintes dados. Então, aqui a notificação ao infrator. Precisa ter todos esses dados aqui. Eu acho que isso aqui também não é importante. Ó, identificação do infrator, a finalidade da notificação, tem também a somatória de pontos, etc. Data do término do prazo para a defesa dele. Também informações referentes às infrações que ensejou, é claro, ou ensejaram a abertura do processo administrativo. Tem que ter o número do auto de infração, os órgãos que aplicaram a penalidade, as placas do veículo, tipificação e etc. Isso aqui não é importante, beleza, pessoal? A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a sua ciência. Então, o infrator precisa saber de qualquer forma aí. Parágrafo 4º, a ciência da instauração do processo e da data do término do prazo para a apresentação da defesa também poderá se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito responsável pelo processo mediante certidão nos autos. Parágrafo 5º, da notificação constará a data do término do prazo para a apresentação de defesa, que não será inferior a 15 dias. Conta-se sempre a partir do quê? Da data da notificação da instauração do processo administrativo. Então, são 15 dias para apresentação da defesa.
Parágrafo 6º, a notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENAC será considerada válida para todos os efeitos legais. Parágrafo 7º, a notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreiras e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis, passando a correr os prazos a partir do seu conhecimento pelo infrator. Parágrafo 8º, os órgãos de registro do documento de habilitação para fim de instauração de processos de suspensão ou de cassação, eles devem considerar exclusivamente as informações constantes lá no sistema do RENAIF, certo? Ou outro sistema informatizado. Artigo 11. Os critérios gerais para apresentação de defesa, recursos ou outros requerimentos deverão seguir as disposições dessa outra resolução aqui que vocês veem. Próximo, artigo 12. Concluída a análise do processo administrativo, a autoridade do órgão ou entidade de trânsito proferirá decisão motivada e fundamentada. Acolhidas as razões de defesa, o processo será arquivado, dando suficiência ao interessado. Artigo 14. Se não for apresentada ou não conhecida ou não acolhida a defesa, aí a autoridade de trânsito do órgão do registro do documento de habilitação aplicará a penalidade de suspensão do direito de dirigir, ou seja, quando não apresentada, não conhecida ou não acolhida a defesa. Daí ele vai aplicar a suspensão, o órgão de registro aí do documento. Artigo 15 também não é muito importante, pessoal. Aí, se for aplicada a penalidade, a autoridade de trânsito do órgão do registro do documento de habilitação, ela deve notificar o condutor informando tudo, obviamente. Identificação do órgão, do infrator, número do processo, penalidade e etc, pessoal. Isso aqui não é importante, você dá uma lida, tá bom? Pausa o vídeo um pouquinho aí, dá uma lida, não é importante. Parágrafo 1º. O prazo de que trata o inciso 5 não será inferior a 30 dias. Isso aqui já é importante. Então, se você vê o inciso 5, ele fala o quê? Da data limite para entrega do documento de habilitação físico ou para interpor recurso à JARE. Então, essa data limite, então o prazo dela é o quê? Não pode ser inferior a 30 dias. No caso de perda, extravio, furto ou roubo do documento de habilitação físico válido, o condutor deverá providenciar a segunda via para que seja juntado ao processo a fim de dar início ao cumprimento da penalidade. A data de início do cumprimento da penalidade será fixada e anotada no RENAC. Então, em 15 dias corridos, contado do término do prazo para interposição do recurso em primeira ou segunda instância, caso não seja interposto, inclusive para os casos do documento de habilitação eletrônico. Se o segundo, no dia subsequente ao término do prazo para entrega do documento de habilitação físico, caso a penalidade seja mantida pela segunda instância, ou inciso terceiro, na data da entrega do documento de habilitação físico, caso ocorra antes das hipóteses previstas no inciso 1 e 2. Também acho que isso aqui não é muito importante, não. Parágrafo 1º, na notificação do resultado dos recursos de primeira e segunda instâncias, deverão constar as informações definidas no artigo 5º, no que couber. Parágrafo 2º, a inscrição da penalidade no RENAC conterá a data do início e término da penalidade, período durante qual o condutor deverá realizar o curso de reciclagem. Parágrafo 3º, cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir, caso o condutor não realize ou seja reprovado nesse curso de reciclagem, deverá ser mantida a restrição no RENAC, que deverá ser impeditivo para a devolução ou renovação do documento de habilitação, impressão de segunda via do documento, de habilitação físico ou emissão de permissão internacional para dirigir também. Então, veja, ele precisa necessariamente ser aprovado no curso de reciclagem. Ou, é claro, se ele nem fizer o curso, daí não dá, né? Daí ele não pode ter devolvida ou nem pode renovar a habilitação dele. Parágrafo 4º, caso o condutor já tenha cumprido o prazo de suspensão e seja flagrado na condução de veículo automotor sem ter realizado o curso e estiver portando documentos de habilitação físico, essa deverá ser recolhida e caso não esteja, portanto, ou se trate de documento eletrônico, aí cabe a autuação do artigo 232 do CTB. Os órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e DF deverão aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, conforme disposto aí no CTB.
Artigo 18. O documento de habilitação físico que tiver sido entregue ficará acostado aos autos e será devolvido ao infrator depois de cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir e também comprovada a realização e aprovação nesse curso de reciclagem. No caso de documento de habilitação eletrônico, este deverá ser regularizado na forma estabelecida pelo Departamento Nacional de Trânsito. Artigo 19. Deverá ser instaurado processo administrativo de cassação do documento de habilitação pela autoridade de trânsito do órgão executivo de seu registro, observado tudo isso aqui dessa resolução, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo e também no caso de reincidência dentro de 12 meses em todos esses artigos aqui do CTB. Na hipótese previstas no inciso 1, então, aqui o inciso 1 é o quê? É a suspensão do direito de dirigir e o infrator conduzir algum veículo, mesmo estando suspenso. Aí o processo administrativo será instaurado após esgotados todos os meios de defesa de infração. Se o segundo, caso o condutor seja autuado por outra infração que preveja suspensão, será aberto apenas o processo administrativo para cassação, sem prejuízo da penalidade de multa. Então isso aqui também não considero tão importante, pessoal, já é muito específico, se cair uma questão dessa aqui, será muito difícil, tá bom? Então isso aqui acho que não é tão importante, vou passar. Aqui, inciso 4º. Quando não houver abordagem, não será instaurado processo de cassação do documento de habilitação. Letra A, a linha A, na verdade, ao proprietário do veículo nas infrações originalmente de sua responsabilidade. Na letra B, nas infrações de estacionamento, quando não for possível precisar que o momento inicial da conduta se deu durante o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Inciso 5. É possível ainda que a instauração do processo de cassação do documento de habilitação do proprietário que não realizar a indicação do condutor infrator que trata aí o CTB. Parágrafo 2º, agora é na hipótese prevista no inciso 2 do caput. Veja, mais uma vez, é um monte de coisa aqui, eu acho que isso aqui também não é importante. Você dá uma lida depois, mas eu já vou passar para não ficar muito longo o vídeo. Parágrafo 3º. Pode ser instaurado mais de um processo administrativo para aplicação da penalidade de cassação concomitantemente. Aqui já pode. Então, veja, pode ter mais de um processo administrativo para aplicação da penalidade de cassação concomitantemente. Isso aqui já é importante, tá bom? Memoriza isso. Então, processo administrativo para aplicação de cassação pode ter mais de um concomitantemente. Parágrafo 4º, após a aplicação da penalidade de cassação, o órgão executivo de trânsito deverá registrar essa informação lá no RENAC. Desse jeito aqui, documento de habilitação cassado, com a data do início e término da penalidade. Agora, esse artigo 20 também você precisa memorizar. Decorridos 2 anos da cassação do documento de habilitação, o infrator poderá requerer a sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários. Então, ele vai ficar 2 anos suspenso no caso da cassação. E aí ele precisa se reabilitar, fazendo todo o processo novamente, tá bom? Parágrafo único. Quando decorrer esse prazo aí, 2 anos, o condutor será considerado inabilitado até a conclusão do processo de reabilitação. Obviamente, né, pessoal? Se ele tem que fazer todo o processo de reabilitação, enquanto ele estiver nesse processo, ele não pode ser considerado habilitado. Ele é considerado inabilitado, obviamente. Artigo 21. A não concessão do documento de habilitação nos termos do parágrafo 3º lá do CTB não caracteriza a penalidade de cassação de permissão para dirigir. Artigo 22. No caso de perda, extravio, furto ou roubo de documentos de habilitação físico válido, o condutor deverá providenciar a segunda via para que seja juntado ao processo a fim de se dar início ao cumprimento das penalidades de cassação ou suspensão do direito de dirigir, que iniciará 10 dias corridos caso essa providência não seja adotada. Esgotadas todas as tentativas para notificar o condutor por meio postal ou pessoal, essas notificações serão realizadas por edital, tá bom? Se não conseguir comunicar o condutor, aí vai ser por edital. Vai aplicar a essa resolução os seguintes prazos prescricionais. Isso aqui também é importante, ó. Prescrição de ação punitiva. Vai prescrever em 5 anos.
Prescrição, quando a ação for executória, também em 5 anos. E prescrição intercorrente será 3 anos. Eu acho difícil perguntar, mas tudo que tem esses prazos é importante. O termo inicial de pretensão punitiva relativa à penalidade de suspensão do direito de dirigir será, inciso 1, no caso do previsto no inciso 1 do artigo 3º, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa. Isso aqui eu também não acho importante não, pessoal. É muito específico esses processos. E o parágrafo 2º também não. Aqui ele fala com relação à cassação. Então, no parágrafo 1º é a suspensão e o 2º é a cassação. Acho que isso aqui não é importante, você dá uma lida depois. Agora, interrompe-se a prescrição da pretensão punitiva. Então, ó, vou até voltar aqui na prescrição. Ó, prescrição da ação punitiva. Inciso 1º, 5 anos. Então, essa é a prescrição. Depois desse prazo de 5 anos, prescreve, tá bom? Mas ó, olha aqui vai interromper a prescrição da pretensão punitiva quando? Então, essa prescrição pode ser interrompida quando a notificação de instauração de processo administrativo, com a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou da cassação, ou também o julgamento do recurso do jare, se houver. Suspende-se a prescrição, então aqui quando é interrompida a prescrição, ou seja, ela interrompe e não volta mais. Aqui é quando suspende a prescrição, ela suspende por um tempo e pode voltar da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante a tramitação do processo judicial, do qual o órgão tenha sido cientificado pelo juízo. Incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos. Então, por mais de 3 anos, no processo administrativo paralisado, incide a prescrição intercorrente. A declaração de prescrição acarretará o arquivamento do respectivo processo de ofício ou a pedido da parte. Parágrafo 7º, a declaração da prescrição das penalidades não implicará necessariamente prejuízo da aplicação de outras penalidades e medidas administrativas previstas para a conduta infracional. Artigo 25. No curso do processo administrativo de que trata essa resolução, não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança de categoria do documento, renovação e transferência, até quando? Até efetiva aplicação da penalidade de suspensão ou da cassação. Então, até esse momento, não haverá nenhuma restrição ao prontuário do infrator. Parágrafo 1º, o processo administrativo deverá ser concluído pelo órgão ou entidade de trânsito que o instaurou, mesmo que haja transferência do prontuário para outra unidade da federação. Nesse caso também, dessa transferência, o órgão ou entidade de trânsito que aplicar a penalidade de suspensão ou cassação deve comunicar o órgão executivo estadual de trânsito de registro do documento de habilitação do condutor para o cadastramento da penalidade no RENAC. A interposição de recurso intempestivo não impede o cadastramento da penalidade no RENAC. Artigo 26. A apresentação de defesas, recursos e outros requerimentos previstos nessa resolução poderá, sim, ser realizada sempre por meio eletrônico, quando for disponível, obviamente. E artigo 27. Os atos referentes aos processos de que trata essa resolução deverão ser registrados no RENAC e também no sistema informatizado aí do RENAINF, tá bom, pessoal? Artigo 28, as disposições dessa resolução aplicam-se no que couber a permissão para dirigir, a autorização para conduzir ciclomotor e também a permissão internacional para dirigir. No parágrafo 1º, havendo prazo a ser cumprido em relação a qualquer uma das penalidades previstas, o reinício do processo de habilitação somente se dará ao fim desse prazo, ainda que a CNH já tenha sido emitida em razão do efeito suspensivo dispensado o curso de aprendizagem, de reciclagem, perdão. A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade do atendimento do disposto no parágrafo 3º, que fala do artigo 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta resolução. Então aqui a gente termina, pessoal, a resolução 723 de 2018. Os próximos artigos aí não são importantes, tá? Depois você dá uma lida na resolução completa, mas não são importantes os próximos artigos. Fica de olho só no que eu chamei mais atenção, porque é o mais importante para essa prova, tá bom? Então não deixe de dar um like se você gostou e se te ajudou. Eu te espero na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.